Estamos estudando o livro de Hebreus. Como já vimos, o livro de Hebreus é uma exortação. Era um sermão do apóstolo Paulo para aqueles cristãos do primeiro século, para aqueles cristãos dos anos 70, aproximadamente, 60, 70 da nossa era, para que eles se animassem, para que eles tivessem força, para que eles tivessem fé. Nós vimos que eles vinham passando por muitas tribulações e isso estava causando um desânimo, causando um retrocesso. O que era esse retrocesso? Eles estavam deixando de ser cristãos. Eles estavam voltando aos rituais do tabernáculo, do santuário, aos rituais do templo, sacrificando animais. Eles estavam deixando de compreender plenamente o sacrifício de Cristo, deixando de compreender que, por conta do sacrifício de Cristo, não era mais necessário oferecer sacrifícios animais. Eles têm uma incompreensão sobre o que era a nova aliança, a nova lei. Eles precisavam entender o Senhor Jesus agora na sua função como sumo sacerdote. Nesse ponto, irmãos, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma repreensão para esse povo. Por quê? Porque por conta da autopiedade, por conta de ter dó de si mesmo, por conta das tribulações, em função dos problemas, estava rareando a fé. A fé estava se diminuindo, estava diminuindo a fé. E era fundamental agora ter uma advertência, era preciso mexer com eles, era preciso animá-los. E muitas vezes, irmãos, para animar alguém, você precisa adverti-los, e advertir de forma severa. O apóstolo Paulo fala que eles precisavam crescer espiritualmente. Eles ainda estavam como crianças, se alimentando de leite, eles precisavam de teologia, eles precisavam entender o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo no santuário celestial, entendendo o momento histórico que eles estavam vivendo com Jesus entronizado no trono celestial. Esse é um problema, irmãos, também nosso. É um problema atual. Muitas vezes as perseguições, os problemas, as doenças, o desemprego, fazem com que a gente perca a fé no Senhor Jesus, que a gente se afaste do Senhor Jesus, se afaste da igreja, deixe de ir na igreja. Vocês já viram que há um texto aqui no livro de Hebreus que o apóstolo Paulo fala assim: não deixem de comparecer às reuniões da igreja como alguns têm feito. Deixamos de ter confiança nas promessas. Nós vamos estudar, irmãos, o capítulo 5 e 6 nesta semana. O capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, verso 8, há uma severa advertência do apóstolo Paulo aos nossos irmãos cristãos do primeiro século. Uma advertência para que eles reagissem. E do capítulo 6, do verso 9 até o verso 20, há um encorajamento. Veja, irmãos, nunca é possível você fazer uma advertência e não fazer um encorajamento. Se você faz só uma advertência, você muito provavelmente vai desanimar as pessoas, vai desanimar aquele que foi advertido. Mas se você fizer uma advertência e fizer um encorajamento, demonstrar confiança naqueles aos quais você fez a advertência, você vai obter um resultado melhor. O que o apóstolo Paulo estava apresentando para aquele povo era Jesus, a concretização da promessa. A concretização da promessa feita a Abraão e da promessa feita a Davi. Nós ainda vamos ver isso com mais vagar durante o estudo desta semana. Mas vamos ver o verso para memorizar. Hebreus 6, versos 19 e 20. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já vimos na semana passada o que significa ser da ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus, sacerdote para sempre, único na sua espécie, ser humano e ser divino. Não houve nunca ninguém desta espécie, unigênito do Pai. Mas
o apóstolo usa uma figura aqui, uma âncora. Para que serve uma âncora, irmãos? Para que serve uma âncora? Para dar segurança para o barco. Quando a água estiver agitada, ou quando você estiver próximo de alguns recifes, de alguns rochedos, você precisa de segurança, então você lança a âncora para que ela segure o barco, para que o barco fique firme, para que o barco não vá bater nas pedras, ou para que o barco não vá para a praia também e fique atolado na praia. Mas diz assim, essa âncora que é segura e firme, ela entra no santuário, que fica atrás do véu. Quem é que entra no santuário, irmãos? O Senhor Jesus entra no santuário. Ele nos liga ao próprio Deus. Ele entra no lugar santíssimo. Quando diz aqui atrás do véu, pode ser o véu de entrada do santuário, mas muito provavelmente é o véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porque no lugar santíssimo estava o propiciatório, onde Deus se manifestava através de uma nuvem do Shekinah, sobre a arca onde estava a lei. Então, o Senhor Jesus entra atrás do véu. Como uma âncora, ele nos dá segurança. Por quê? Porque ele agora derrubou as barreiras que existiam entre o ser humano e Deus, o Pai. Cristo abriu o caminho no santuário. Por isso que o verso diz assim, ele é o nosso precursor. Ele vai na nossa frente. O que aquele povo precisava, irmãos, o que aqueles nossos irmãos perseguidos precisavam, era crer no Senhor Jesus Cristo, ter fé no Senhor Jesus Cristo. E o que precisamos nós hoje? Se não a mesma coisa, crer no Senhor Jesus Cristo. E ao estudarmos esses dois capítulos, ao estudarmos como o apóstolo Paulo tratou com os nossos irmãos, e a mensagem de advertência e a mensagem de exortação que ele trouxe para eles deve servir para nós, para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa tranquilidade, para estarmos tranquilos, porque o Senhor Jesus é a âncora da nossa alma, é aquele que dá segurança à nossa vida, é aquele que sempre traz a tranquilidade. Portanto, irmãos, vamos nos animar, estudar a lição nessa semana, estudar cada dia, ler as passagens bíblicas, procurar ou entender as passagens bíblicas, e dessa forma vamos ver como Jesus é a âncora da minha alma e da alma de cada um de vocês.